Então este é o 6º vídeo. Vamos falar especificamente sobre as equações de Maxwell. Então vamos dar início mesmo ao assunto de Física 4, que até agora nós estávamos tratando de circuitos. Então nós terminamos com o diagrama de Fazores, as partes envolvendo circuito, e agora vamos começar mesmo com as equações de Maxwell, para a partir daí estudar a luz. Então o objetivo do curso de Física 4 é estudar a luz, até o final. Partindo das equações de Maxwell, estudar a luz, e aí só propriedade da luz. Então, vamos fazendo aqui a revisão das equações de Maxwell. Então tem a primeira, que é a integral fechada de E dA igual a ρ, a carga interna sobre ε0. A outra, integral fechada de BdA igual a 0. A terceira, tanto faz, a ordem é irrelevante, viu? O que importa é saber. A terceira, integral de E dL, BdL. A ordem aqui é a ordem que vocês estudam. Igual a μ0i, a corrente que passa dentro desse circuito fechado. E a quarta, que é a integral de BdA, BdL. EdA, qual é o seguinte? Pela lógica, é EdL, né? Então não pode chegar de cara e falar, não sei. Vê pela lógica, se tem EdA, BdA, BdL, EdA, tem que ter EdL, que é menos a derivada com relação ao tempo da integral aberta de BdA. Porque se for fechada, a integral fechada de BdA é sempre zero. Se botar aqui fechado, então vai dar zero, certo? Então essas são as equações de Maxwell. E também tem a parte da força eletromagnética, que é o mais importante. A força. Tem a força elétrica, que é QE, e a força magnética, que é Q, V, vetorial B. Certo? Então essa primeira equação veio do estudo da atração. Por exemplo, você esfregar a caneta no cabelo e atrair um pedacinho do papel. Então, essa daí veio desse fenômeno. Essa daqui, BdA igual a 0, vem do fenômeno que se você quebrar um ímã, partir um ímã em dois, vira dois ímãs. Você não consegue separar o polo norte do polo sul. Sempre que partir, vai ter sempre o polo norte e o polo sul. Essa daqui veio do resultado experimental, que quando você passa a corrente num fio, você tem um fio passando corrente, então a corrente faz sempre aparecer um campo magnético. Se a corrente está nesse sentido, o campo magnético gira assim. Certo? Não precisa ser uma corrente, não, uma corrente no fio. Se você tem uma carga e a carga está em movimento, essa carga em movimento já está produzindo um campo magnético. Essa daqui. E a quarta é a lei da indução de Faraday. Diz que se você tem um fio, né, enrolado, e você tem um ímã, tem um ímãzinho aqui no fundo. Se você passa o ímã aqui, então isso produz um campo elétrico passando pela espira, e esse campo elétrico tende a se opor à variação. Se você faz assim, o campo magnético estava avançando, está aumentando aqui dentro. Se está aumentando, ele vai girar, passando a corrente e tal, que faça um campo magnético contrário, que se oponha, bota isso para sair. Se você estiver tirando, aqui vai passar um campo magnético tal, que vai tender a atrair ele de volta, certo? De forma que não tenha um movimento, o moto perpétuo não exista. Então essas são as equações de Maxwell. E para a gente estudar agora, a partir daqui para frente, a gente vai precisar estudar ela na forma diferencial, ou seja, usando derivadas. Aqui você vê que está tudo em forma integral, né? Integral, integral, integral. São 4 integrais fechadas, né? Então a gente precisa transformar isso em diferencial, na forma diferencial. E na forma diferencial a gente vai usar o operador nabla para fazer isso aí. Então primeiro eu vou falar o que é o operador.
Um operador, a grosso modo, é uma coisa que você aplica numa coisa e transforma em outra coisa. Por exemplo, você pode ter um operador de rotação. Aí o operador é uma coisa muito simples, que aí você tem uma operação muito complicada, você sabe o resultado, você escreve o operador e acabou. Por exemplo, o operador, você tem uma forma assim, se eu aplico a rotação, esse operador, o R aqui é o operador. Então o operador aplicando dessa forma, vai dar isso aqui. Ou seja, ele gira de 90 graus para cá. Aí o R a menos 1, o operador, o inverso desse operador, certo? E faz girar no outro sentido. Aí você pode ter o operador inversão. Vamos botar espelho. Tal que se eu aplicar aqui, ele fica assim. Reflete ele no eixo vertical. Então o E-1 vai ser igual E-1 aplicado nisso é o próprio, é a mesma coisa. É igual ao E. Né? Porque se você aplica duas vezes, um vez o outro dá unidade, certo? Que tem o E-1 aplicado no E. Então vai sempre assim, se aplica primeiro, o operador aplica primeiro o que está mais perto se aplica primeiro da direita. Então o E aplicado nesse daqui, vai ficar o E-1, é aplicado nesse aqui, você vira. Certo? E o E-1 é o próprio E, porque se você girar novamente ele fica igual, certo? É o operador unidade vezes esse. E aqui o operador, então o inverso é esse aqui. Se você aplicar o R no R-1, o R-1, você está aplicando o R nesse aqui, certo? Mas aqui esse operador ele faz girar de 90 graus no sentido horário, né? Aqui, ó. Então, ficou da mesma forma que estava antes. Então, por isso que é o operador inverso. Então, é muito prático isso. Você pode pensar no operador A, que é aplicado numa carinha assim, fica igual uma carinha assim. Pode pensar no inverso deste operador, que seria o T. Você diz que o T é esse daqui, que fica assim. Aí você diz que o T aplicado no A dá a identidade, etc. Certo? Você pode pensar no o operador integral. Vamos botar assim, int. De int aplicado no x elevado a n, dá x elevado a n mais 1 sobre n. Entendeu? Então, em vez de você escrever toda aquela derivada integral, tudo seria integral de dx. Então, o que tiver aqui o objeto onde você está aplicando o operador vai ficar aqui dentro. Ou então pode ter o operador de x elevado a n igual a n vezes x a n menos 1, que seria o operador derivado, entendeu? Então esse d daqui seria simplesmente o d dx. Aí se usa muito para mecânica quântica, se trabalha muito com operadores e é muito simples, facilita muito o cálculo, porque às vezes você tem conta muito complicada e você bota simplesmente um símbolo do operador. Então isso aqui é a ideia do operador. O operador é mais ou menos isso aí. É importante, né, que pensar que aplica sempre, vai aplicando do que está na direita. Então você vai aplicando primeiro esse, depois esse, assim, por essa ordem. Então o operador nabla, geralmente você fala para os alunos, quem estudou nas aulas presenciais, né? Quem estudou o operador nabla, aí todo mundo fala, eu não, nunca vi na minha vida. Aí quando você começa a explicar, gradiente, divergente, já vi, quer dizer, os alunos viram o operador nabla, mas não sabem o nome. Então o operador nabla é o seguinte, é um operador vetorial, operador que deriva, né? Operador nabla. Nabla representa assim um triângulo de cabeça para baixo e é um vetor, por isso tem uma setinha, porque não é escalar. Aí, como é um vetor, a componente x dele, aqui o i é o versor, né? Versor é um vetor unitário, um vetor de modo 1. Vetor de modo 1 chama versor. Então, na direção de x, se deriva com relação a x. Na direção y, se deriva com relação a y. E na direção k, se deriva com relação a z. Então você vê que não tem o que está derivando, né? Então vocês estão habituados a ver sempre df dx, aqui não tem f nenhum, porque o operador você vai aplicar, né? Então se você aplica o operador nabla numa função escalar,
Então isso aqui é o nabla. Esse símbolo aqui representa o nabla. Então se você aplica numa função escalar, então isso daqui é chamado de gradiente de f. É um vetor, né? Que nem você multiplicando um vetor vezes o escalar dá um vetor, certo? Então aqui é um vetor aplicado no escalar, dá um vetor. O f é escalar. Escalar quer dizer que não tem componente. É que nem, por exemplo, temperatura. A temperatura é 28 graus, então não tem componente x, componente y, z. Isso que é escalar. A idade não tem direção. O vetor tem as direções, né? Então é o gradiente de f, que é o vetor, sendo que o f é uma função escalar. Então o gradiente é um vetor que aponta para onde a função cresce. Certo? Então, por exemplo, eu tenho a temperatura do ambiente. Então tem essa lâmpada aqui, está bem quentinha. Então se eu for calcular o gradiente de temperatura, você vê que fala um gradiente. Gradiente quer dizer uma variação que vai crescendo. Então vai dar setas que vão apontando dessa direção, que é para onde está mais quente, certo? Se eu for vendo a variação da temperatura pelo espaço, fizer essas contas, então o gradiente de f aplica isso daqui no f, vai ser a componente x, é df dx, mais componente j, na direção, componente y, né? É o df dy, facinho, certo? E a componente z é df dz, tudo muito simples. Então isso é o gradiente. Então o gradiente de temperatura, você deriva a temperatura com relação a x e faz um vetor na direção y. Deriva com relação a y, bota um vetor na direção y, x, y e z. Deriva com relação a z e bota componente. Aí chegando os componentes você tem um vetor. Esse vetor é o vetor gradiente, certo? Então vai apontar na direção de onde a temperatura está crescendo. Por exemplo, página 18. Exemplo. Gradiente de R. Aí vocês vão calcular o gradiente de R. Aí diz o que é R. R é o vetor de deslocamento. Então R é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Certo? Então, para eu achar o gradiente do R, vou botar aqui, para não interferir na visão, né? O gradiente do R, por definição, né? A componente I é a derivada de R com relação a x, componente J é a derivada de R com relação a y, e a componente K é a derivada de R com relação a z. Antes de calcular isso, vamos fazer um teste. Você tem esse vetor, essa grandeza R daqui. Então você tem aqui o sistema de coordenadas. X, Y, Z. Me diga, para onde é que esse R cresce? Qual a direção que esse R está crescendo? Então você vê, por exemplo, aqui na origem, X, Y, Z é tudo zero, né? Então aqui é zero. À medida que ele vai afastando, os valores vão ficando grandes. Então ele vai crescendo na direção radial, certo? Então a gente espera que esse vetor daqui seja um vetor que aponte na direção radial, saindo da origem. Certo? Então aqui deve ser a direção do gradiente de R. Então vamos conferir. dr dx, R é igual a x2 mais y2 mais z2 elevado a meio. Aí eu derivo com relação a x. dr dx
Então cai primeiro, deriva primeiro tudo, né? Fica meio. x2 mais y2 mais z2 elevado a menos meio, né? E depois deriva o que está aqui dentro, 2x. O 2 cancela com 2, então você tem que dr dx é igual a x dividido por essa raiz aqui, raiz de x2 mais y2 mais z2, né? Que isso elevado a menos meio quer dizer que é a raiz embaixo. Mas isso aqui é o próprio r, então é igual a x sobre r. Então dr dx é x sobre r. Então analogamente você vê que é igual, o y e o z está tudo em posições de igualdade, né? Tem a simetria, então dr del y é igual a y sobre r. E del r del z é igual a z sobre r. Então daqui eu acho que o gradiente de r é igual a i vezes del r del x, que é x sobre r, mais j vezes del r del y, que é y sobre r, mais k vezes del r del z, k vezes del r del z, que é z sobre r. Ou seja, o gradiente de r, botando r em evidência, ficou ix mais jy mais k z sobre r. Isso daqui, esse vetor aqui em cima, é o que a gente chama do vetor de deslocamento, é o vetor r, né? O vetor de deslocamento. Isso aqui é o vetor r dividido por r. Entendeu? O vetor dividido pelo módulo dele é o versor, certo? A gente bota o chapeuzinho, o circunflexo, né? Então, o versor r, quer dizer, radial, realmente saindo na direção radial. Tá? Então, isso é o divergente, ou o gradiente. Esse foi o gradiente. Se você tem uma velinha aqui, então o gradiente de temperatura vai ser setas apontando na direção da velinha, que é mais quente, certo? Aí, se você fizer o gráfico da temperatura em função do espaço, então suponha que seja assim, tipo gaussiana, né? A temperatura é máxima na origem e vai caindo. Quanto mais longe da vela, mais frio vai ficando, certo? Então, para onde que aponta o gradiente? Aí o aluno pula logo e diz, aponta para cá, para cima. Não é, o gradiente aponta para cá. Porque o gradiente aponta para a posição onde a temperatura é máxima. Aqui é a posição. Essa dimensão aqui é a temperatura, entendeu? Então, se você bota um vetor para cá, você vai dizer, está dizendo que o vetor tem um componente que é distância e um componente que é temperatura. Não existe um vetor com componente temperatura, componente distância, certo? Então, o gradiente aponta para cá, para esse ponto aqui, que é o ponto onde a temperatura é máxima. É aí que é esse ponto aqui. Tá? Então, vamos ver agora o seguinte, que é o divergente. Divergente é quando você pega o operador nabla, né? O nome disso aqui é nabla, e faz o produto escalar. Quando fizer o pontinho, bota uma rodinha aqui para eu ver, ficar bem visível. Se eu não vi a rodinha, se eu não vi o ponto, eu tiro o ponto. Aí aplica numa função vetorial. Isso aqui é o divergente. Se a gente fala o divergente de f, escreve também assim, div de f. Então f, isso daqui, ó, como é um produto escalar, isso daqui é o escalar. O resultado final não tem direção. Então, f é vetor. Ele vai ter uma componente i, aí eu vou botar fx, quer dizer, a componente x. Na direção j tem a componente y. E na direção k tem a componente z, certo? É um vetor. Não quer dizer que é igual ao vetor, não. Quer dizer que isso aqui é um vetor, aqui é o escalar. Então, o divergente, eu vou aplicar, fazer o produto escalar deste com esse, certo? Então, fica i del x mais j del y
mais K del Z, que é o nabla, né? Produto escalar com F, que é I, F de X, mais J, F de Y, mais o K, F de Z. Certo? Então, como é que vai dar isso? Aí você sabe que o produto escalar I é 1, né? Que é um vezes o outro, vezes o módulo. O módulo de um vezes o módulo do outro, vezes o cosseno do ângulo. Cosseno é 0, então dá 1. J, escalar J é 1. E K, escalar K também dá 1. Agora, I escalar J é 0, né? Porque o ângulo é 90 graus entre o I e o J. O I escalar K também é 0. E o J escalar K é igual a K escalar J, é tudo comum, é igual a 0, certo? Então só vai sobrar os que estão na mesma direção. Então vai ficar assim, I com I dá 1, vai ficar divergente de F. Vai ficar I com I dá 1, vai ficar derivada do componente X com relação a X. Aí o I com J dá 0, I com K dá 0. J com I dá 0, J com J dá 1. Então fica a derivada do componente Y com relação a Y. J com K dá 0. K com I dá 0, K com J dá 0, K com K dá 1. Fica a derivada da componente Z com relação a Z. Então isso é o divergente de F, entendeu? Então você vê que é escalar, não tem direção nenhuma. Certo? Então, o gradiente, você pega numa função escalar e o resultado dá um vetor, dá os componentes JK. O divergente, você pega, aplica o nabla, né? Aqui é num vetor e o resultado fica escalar, é o contrário. Aqui aplica no escalar, dá vetor. Aqui aplica no vetor, dá escalar. Certo? E o que é que ele representa? Ele representa o fluxo por volume. Eu vou mostrar, depois eu vou provar isso para vocês. Esse artigo sobre operador nabla tem no blog, tem o meu blog, Professor Não Judemar. Você procura lá no blog, na página de Física 4, que tem a bibliografia. Aí na bibliografia tem os livros que falam de operador nabla. Tem no Nelson Martins, que é um livro em português. Nelson Martins é brasileiro e é um livro muito elogiado pelos alunos. Eu acho que é Física 3. E tem no Moisés, né? Moisés no Senweg, que é brasileiro também, é um dos melhores livros de física básica. E tem no da coleção Berkeley, Eletromagnetismo. Aí você procura lá, tá bem explicadinho. Eu gostei muito dessa série de Berkeley. A Berkeley é uma série que a Universidade de Berkeley lançou e um dos volumes é Eletromagnetismo. Aí lá tá bem detalhado isso aqui. Quem quiser ver mais detalhes, né? Porque o que eu estou explicando já está suficiente para o que vocês precisam saber do curso. Mas se alguém quiser aprender mais ainda, então eu recomendo esse livro. Então o divergente de F representa o fluxo por volume. De forma que se a coisa, o fluxo no sentido matemático, não é o fluxo físico não. Então o fluxo é a integral, né? 1 pelo volume, pela integral do F na área. Então, por exemplo, se o vetor está entrando, então o fluxo é negativo. Se o vetor está saindo, por exemplo assim, se estiver entrando, a gente diz que aqui o fluxo é negativo. Então o divergente de F é menor que 0 aqui, porque está entrando. Aqui o vetor F, né? O vetor F. F é um campo vetorial, por exemplo, que nem um campo elétrico, tudo apontando nessa direção. Seria uma carga negativa. Então o divergente de F é negativo. Ou então a água, a velocidade da água é o vetor, né, correndo para entrar no buraco da pia. Então aí o divergente dessa velocidade é negativo. Se estiver saindo, aí está divergindo mesmo, né? Porque está indo na direção divergente. Se botar a água aqui no alto de uma montanha, ela vai saindo e correndo. Então ela está divergindo. Então, nesse caso, o divergente é positivo. E se o tanto que entra foi igual ao tanto que sai, então o divergente é 0.
Por exemplo, se tem uma corrente de ar entrando pela janela e saindo pela porta, o tanto de ar que entra é igual ao tanto que sai, o divergente da velocidade é zero, certo? Então aqui o gradiente e o divergente. Aí vamos ver agora o terceiro tipo. Não, vamos calcular um exemplo. Página 19. Um exemplo numérico. Vamos calcular o divergente de R. R é o tal vetor posição. Então o R, que a gente viu aqui, né? XI mais YJ mais ZK. Isso aqui, ó. É o R. É XI mais YJ mais ZK. Então me diga, vai ser positivo, negativo ou zero? Você tem um vetor R. O vetor R aponta radialmente, né? Aponta. Então, se está saindo, então o divergente é positivo, certo? Então o divergente de R é maior que zero. Aí você tem a fórmula aqui. O divergente de R deriva a componente x, que é x, com relação a x, mais a derivada da componente y, que é o que multiplica o j, é o y mesmo, com relação a y, mais a derivada da componente z, com relação a z. Então a derivada de x com relação a x é 1, y com relação a y é 1 e z com relação a z1 é 3, maior que zero, como a gente esperava, certo? Agora eu vou pegar um exemplo. Vou pegar um exemplo que o divergente de R dá zero. Imagine o seguinte. Vou tentar construir um campo vetorial. Aqui é o x, o y, em duas dimensões, de forma que ele fica assim, girando. Então não entra nem sai, né? Está girando, então deve dar zero. Aí tem várias maneiras de escrever um campo vetorial desse tipo. Eu vou fazer assim, eu vou dizer que esse campo vetorial F... Aqui é outro exemplo, vou botar uma barrinha aqui. Que é 3, viu? Tá aparecendo Z. Então o F, ele só tem componente I e J, certo? A componente I, que é o X, tá vendo? Ó? Quando o X é zero, não tem componente X. Ou quando o Y é zero, aqui, quando o Y é zero, não tem componente X. Quando o Y é positivo, a componente X é positiva. Quando o Y é negativo, a componente Y é negativa, então vou botar Y aqui. E o J, componente vertical. Quando x é zero, não tem componente vertical, nem aqui nem aqui. Quando x é positivo, a componente y é negativa. E quando x é negativo, é positivo. Então, vou botar menos x aqui, ó. Certo? Então, por exemplo, um campo vetorial desse é dessa forma aqui. Estou chutando um exemplo, para dar um exemplo legal, né? Então, vamos calcular o divergente desse f. Tirar aqui, que está ficando muito poluído. Divergente de f vai ser... Deriva o componente x. O componente x aqui é o y, viu? Os alunos têm uma tendência muito forte a achar que o componente x só depende de x. Não tem nada a ver, ó. O componente x é o que está multiplicando o y. O componente x aqui, que é a direção, que vai na direção do x, depende só do y, tá vendo? Quando o y é positivo, ele é positivo. Quando o y é negativo, ele é negativo. Quando o y é zero, ele é zero, certo? Então, a componente x, então aqui o f de x é o y. O f de y aí é o que multiplica o j, é o menos x. E o f de z é o que multiplica o z, é zero, certo? Então, cuidado com isso. Então, o divergente de f vai ser deriva a componente x com relação a x, vai ficar deriva y
com relação a x. Mais deriva a componente y, que é menos x, com relação a y. E deriva a componente z, que é 0, com relação a z. Certo? Mas y não depende de x, né? Então aqui dá 0. Então, cuidado que a gente se acostuma no colegial a ver y é uma função de x. Então você bota o x, y variando, né? Por exemplo, a parábola, y é igual a x ao quadrado. Então, para cada ponto do x, você vai construindo o y. Mas só que aqui esse y, x e xy aqui, são as coordenadas do local, entendeu? Então, você tem o seu cantinho aqui. Por exemplo, esse ponto daqui, vamos supor que aqui seja a origem. Então, x é a distância daqui para cá. Y é a distância daqui para cá. Então, quando tem um ponto, por exemplo, se essa caneta está parada nesse ponto aqui, aí as coordenadas dela vai ser essa distância daqui até aqui, né? O y é a distância daqui até aqui e o z que é a altura, certo? Então, o x aqui é independente do y, não tem nada a ver. Quer dizer, não está determinado, para cada x que eu botar, eu vou ter o y vai ser o x ao quadrado, não tem nada, não tem relação nenhuma. Então, são independentes, por isso dá 0, certo? Então, aqui é 0 e aqui é 0. Então, você vê que realmente o divergente deu 0. E vamos ver agora o último, quer dizer, em vetores, produto de vetor. Você tem um produto de um vetor por escalar, que aí resultou no gradiente. Tem um produto de um vetor por outro, sendo feito produto escalar, que aí é o divergente. E tem outra maneira de fazer um produto de vetor, um vetor pelo outro, que é o produto vetorial, certo? Então você tem isso, vetorial, isso. Isso daqui é chamado rotacional. Rotacional de F. Então está com a seta em cima, que é o vetor, certo? Então, como é que vai dar isso? Você pega... Você aplica no vetor e vai dar um vetor. Então, vamos lá. Substitui, faz aqui I del x, que é o nabla, né? Que é o vetor, o operador nabla. Mais J del y, mais K del z. E faz o produto vetorial com o F, que é I, componente x, mais J, componente y, mais K, componente z. Como é que fica? Então, aí você usa a regra de produto vetorial. Você tem que I, J, K, você escreve assim, I, J, K. Se vier nessa direção aqui, é positivo. Se vier nessa direção aqui, é negativo. Já explico o que é, viu? Então, quer dizer, I vetorial J dá mais K, porque está indo para cá. Então, I vetorial J igual a K. J vetorial K está indo para cá, vai dar mais I. J vetorial K igual a I. Aí K vetorial I vai dar J, certo? Positivo. Agora, se vier para cá, é negativo. Então, fica K vetorial J é menos I. Porque veio K, J, I. J vetorial I é menos K. A letra está pequena aí. E depois, I vetorial K é menos J. Quer dizer, se você inverter a ordem, tá vendo? I, J dá K, J, I dá menos K. Aí muda o sinal, que é o produto vetorial, né? Então, aí usando essa regra, vai dar assim, I vetorial I é 0, certo? J vetorial J é 0, vocês aprendem isso em quê? Álgebra vetorial. E K vetorial K é 0. Então, I vetorial I é 0. Aí você pode fazer isso aqui usando o determinante, né? O pessoal faz por determinante. Ou por determinante. Fazer por determinante que é mais resumido.
quando você vai fazer o produto vetorial de dois vetores, né? Você bota em cima I, J, K, e as duas linhas de baixo os componentes. Componente quer dizer que não tem vetor, não aparece mais vetor não, vetor só na linha de cima, IJK. Primeiro, aqui na linha, segunda linha, os componentes do primeiro vetor, os componentes é del, del x, né? Del, del y e del, del z. E na terceira linha, os componentes do terceiro vetor. Então, não tem nada de IJK. IJK só na primeira linha. Então, é Fx, Fy e Fz. Aí você acha o determinante aqui, né? Na direção I, vai ficar assim. I, derivada de Z com relação a Y. Menos derivada de I para cá, nessa direção. De Y com relação a Z. Agora tem um jeito mais rápido de fazer isso. Vou explicar para vocês. É o seguinte, em vez de fazer essas contas todas, você pensa assim ciclicamente, que nem aqui, ó. X, Y, Z. Aqui é o componente X, aqui é Y, aqui é Z. Então ele vai rodando assim, ó. X, Y, Z. E o de cá inverte. Se o Z está em cima, fica embaixo, e o Y que estava embaixo vai em cima, certo? Então o J vai ser qual? Depois do Y vem quem? Aqui, ó, de X, Y, Z, né? Vai rodando assim. Vou botar aqui X, roda para o Y, roda para o Z, roda para o X. Então depois do Y vem o Z. Então aqui embaixo vai ficar Z, né? X, Y, Z. E em cima vai ficar depois do Z vem o X, componente X. Aí aqui troca. Então, se vocês fizerem isso, vocês ganham tempo, não vai ficar demorando, calculando todo esse determinante, já bota de cara, né? E o K vai ser quem? Depois do Y, o que é o Z? O K representa a direção Z, né? Depois do Z vem o X, então deu X, depois do X vem o Y, F de Y. E aqui troca, né? Então fica o X em cima, o X está embaixo e o Y que está em cima fica embaixo. Certo? Então é isso aqui, o rotacional. Então pronto, aprenda logo. O rotacional é só fazer isso aqui, ó. Já saber de cara, sabe? Então o que é que ele representa? Ele representa circuitação. Vou provar para vocês no próximo vídeo. Circuitação por área. Circuitação quer dizer o quê? Integral de linha. F de L. Que ele está girando. Então, página 20. O rotacional é o seguinte. Se estiver girando no sentido horário, se o campo vetorial estiver girando assim, então o sentido horário é o sentido positivo. Para lembrar, lembre do ângulo θ. Quando você tem o ângulo θ cresce positivo assim, né? Para cá, o ângulo θ vai aumentando para cá, que é a direção positiva. Então aqui é o rotacional de F é maior que zero. Se ele estiver girando no sentido horário, então aqui o rotacional do F, aqui é o campo F. Por exemplo, a velocidade, o redemoinho. Você tem a velocidade da água, a água girando para entrar no buraco da pia. Se ela estiver girando assim, o rotacional dela é positivo. Se ela estiver girando assim, no sentido horário, o rotacional vai dar negativo. E se ela não estiver girando, estiver assim, por exemplo, aqui o rotacional é zero. Certo? Então vamos ver um exemplo. Por exemplo, rotacional de F. De R. Aí a gente usa a fórmula, né? O R é o componente I é o X, componente J é o Y e componente K é o Z.
Diga aí, vai dar positivo, negativo ou zero? Aí você vê o R, né? É um campo vetorial que está assim. Então ele não está girando nem no sentido horário nem anti-horário. Então vai dar zero, certo? Então você pega aqui, vai ser a componente X. Então é componente X. X, depois de X vem o Y, depois do Y vem o Z. Componente Z é o próprio Z. Menos, aí inverte, né? Deu Y, deu Z. Já viu que deu zero, né? Tudo independente. Mais J. J é o Y. Depois do Y vem o Z. Depois do Z vem o X. Então X. Aí inverte. E o K. K representa a direção Z, né? Depois do Z vem o X, né? Depois do X o Y. Aí inverte. Que é igual a zero. Como era de esperar, certo? E agora, se a gente calcular esse campo daqui, se for o rotacional de, aqui ó, YI menos XJ, vai dar positivo ou negativo? Então, nós vimos que esse campo ele gira assim. Então, ele está girando, né? Para saber a direção, se ele está girando assim, na direção, o indicador aponta a direção que ele está indo, então a direção do rotacional dele é dado pelo polegar. Então ele está girando assim, o polegar está entrando no papel, então é negativo. Então vai dar menor que zero. Vamos calcular então. X deriva XY, componente Z. Aqui não tem componente Z porque não tem nada multiplicando K. Componente Z é o que multiplica o K, IJK. Então é zero. Menos o Z com relação ao componente Y. Componente Y é menos X. Dá zero, né? Mais J. J é o Y. Depois do Y vem o Z. Do Z vem o X. Componente X é o Y. Aqui é o que multiplica o I. Menos o componente Z, que é zero. Ó, YZX. Aqui é o componente X. Então deriva com relação a X. É zero mesmo. K. K representa a direção Z, né? Depois do Z vem o X. Deriva com relação a X o quê? O componente Y, que é menos X. Menos, aqui é Y, né? Então aqui é Y e em cima é o X, componente X, que é o Y. Então aqui não vai dar zero não, né? Isso aqui dá zero, aqui dá zero, aqui dá zero, né? Porque Y é independente de Z. Mas aqui não, dx dá menos 1. Então aqui deu menos 2K. Certo? Aqui dá 1, aqui também dá 1. Menos 1 e menos 1, menos 2. Então ficou menos K na direção, uma muriçoca. Na direção, entrando como a gente tinha previsto. Então o rotacional do R deu zero, o rotacional disso aqui deu negativo. Certo? Então, antes de encerrar, vamos fazer uns exemplos aqui interessantes. Por exemplo, se eu tenho um campo vetorial que é assim, imagine, por exemplo, a água correndo no leito de um rio. Então, lá no fundo, por causa do atrito com o fundo, a água corre devagarzinho, a velocidade dela é baixa. À medida que vai subindo para a superfície, a velocidade fica maior. Então, a pergunta é, o divergente desse fluxo aqui, vamos botar aqui o vetor V. O divergente desse V é positivo, negativo ou zero. Certo? Então, o divergente, a gente viu que é o fluxo. Então, se estiver saindo, divergente. Se estiver entrando, é negativo. Se estiver saindo, é positivo. Se não entrar nem sair, é zero. Então, aqui nesse caso, vocês pegam um volumezinho
pegar. E aí, a água está entrando ou está saindo aqui, ou como é que está? Então, se você olhar bem, o tanto que entra é o tanto que sai. Aqui entra muita, mas sai muito. Aqui entra pouco, sai pouco. Então, o divergente é zero, certo? O tanto que entra é igual que sai. E o rotacional? Aí você vai dizer, ah, não está rodando, então é zero. Mas pense bem, aqui é um rio. Se nesse rio você colocar uma tábua aqui, para ser vermelha. Você coloca uma tábua aqui. O que acontece com essa tábua? Como em cima a velocidade é grande, em cima vai ser empurrado, né? A tábua está aqui. Em cima a velocidade é grande e vai ser empurrado. Embaixo a velocidade é pequenininha, então ela vai girar assim. Então ela está girando no sentido horário, certo? Então vai ser menor que zero. Ou então, para você ter uma ideia melhor que isso aqui está girando, imagine o seguinte, que se você está nadando aqui bem no meio, aí você está nadando com a velocidade igual a esse vetor aqui. Então, para você que está nadando, essas que estão andando devagar estão ficando para trás. Então, você vai ver essa água daqui indo para lá. E essa que está indo mais rápida que você vai ver indo para lá. Então, é como se estivesse rodando assim. Os de cima de você estão indo para a direita, os de baixo estão indo para a esquerda, certo? Então, tem uma rotação. Aqui tem uma rotação. Certo? Então, vamos supor, por exemplo, se a gente representar esse campo V como sendo... Ele cresce com Y, né? E é constante na direção X. Então, só tem componente X, né? Só tem componente X que cresce com Y. Então, por exemplo, assim. Certo? Isso existe várias maneiras de representar isso. Por exemplo, podia ser Y ao cubo vezes I, né? Então, estou pegando o caso mais simples. Então, o divergente disso só tem a componente I, então vai derivar com relação a X, né? Que é zero, como esperado. E o rotacional vai ser componente X. Só tem... Cadê a fórmula? Só tem componente X, né? Só tem o f de X. Então, aqui não tem. Aqui tem o f de X, então vai ser J derivada do f de X, que é Y, com relação a Z. E f de X também tem a K. Então, é mais K, menos, tem o sinal menos K. Opa. Aqui. Estão vendo aí, alunos? Menos K, aqui tem o X, componente X. Então, a derivada do componente X, que é Y, com relação a Y. Então, aqui dá zero, né? Aqui com Y dá 1, então é menos K. Então, realmente é negativo, né? Porque está rodando assim, com o polegar para dentro, né? Certo? Então, dá para pensar... Eu vou parar aqui. Na aula que vem eu continuo, porque já está ficando longo. Então, dúvidas, escrevam para mim. Refaçam todas as contas até conseguir fazer sem olhar. Repita, não esqueça de repetir todas essas contas sem olhar. Tchau.